Bom, pessoal, vamos lá, começou. Hoje a aula mais legal do semestre. Então, como a gente falou alguma aula aí, você começou a falar sobre isso, né? Então, essa representação posicional a gente vai usar isso. Como a gente, da mesma maneira que a gente fez quando a gente falou sobre números naturais, para sair da zona de conforto, tá? Então a ideia basicamente que nos sistemas de representação posicional de outra base, tudo funciona da mesma maneira que na base 10. Só que basicamente a gente não está acostumado com a tabuada de outras bases, com esses procedimentos básicos, isso é suficiente para nos tirar da zona de conforto. Beleza? Então, a gente vai pensar hoje sobre basicamente isso. Tudo, as coisas que funcionam na base 10 funcionam exatamente da mesma maneira em outras bases, nos sistemas posicionais, de representação posicional em outra base, beleza? Então a gente vai fazer coisas na aula de hoje, vamos dizer assim, que a gente faz trivialmente na educação básica, só que isso vai deixar de ser trivial, tá? Porque a gente vai sair do automático, beleza? Então essa é a ideia. Bom, e aí como a gente também já falou, a gente pode usar os sistemas de representação posicional para representar a parte inteira de um número, beleza? Para isso a gente usa agrupamentos dados pela base e também para isso permite uma generalização natural para representar a parte não inteira de um número, e para isso a gente usa subdivisões da unidade de acordo com a base. Beleza, pessoal? Certo? E aí a parte inteira, com isso, a parte inteira que vem dos agrupamentos é dada por um somatório algébrico, que é aquele ali, porque é um somatório finito, e a parte não inteira é dada pela convergência de uma série. Tá beleza, pessoal? Por isso que a gente só está falando disso agora, depois de falar de séries. Tranquilo? Tá? Bom, e aí, como eu disse, a ideia é problematizar coisas que a gente faz sem problematizar na educação básica. Dentro daquela coisa que eu tenho falado, muita coisa que a gente faz na educação básica e que a gente trata como uma coisa boba, não são coisas bobas. Tá? Então é um exercício também de sair da zona de conforto, de se colocar no lugar do aluno e de dar razão ao aluno, quando o aluno estranha determinadas coisas e que muitas vezes a gente interpreta esse estranhamento como um sinal de que aquele aluno é mais fraco. E é isso a principal coisa que eu quero desconstruir. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso. Bom, então, a primeira coisa dentro disso, né, que a gente nem falou rapidamente há 2 aulas atrás, é isso aí. Quando você escreve, na base 10 mesmo, né, quando você escreve um número em representação decimal infinita, quem garante que aquela expressão decimal, você está escrevendo 0, coisas, quem garante que aquilo de fato representa alguma coisa? O que quer dizer representar? Quer dizer que a série correspondente que é essa converte. Beleza, pessoal? É isso. Tranquilo? Aí por que essa série converte? Então esse é o primeiro estranhamento que eu estou falando. Um aluno que estranha tem toda a razão de estranhar, porque o que garante isso é a convergência dessa série. Tá beleza, pessoal? E o que garante que essa série converge? O que garante que a série converge é isso aí, porque ela é majorada por uma série geométrica. Tranquilo? Então é o critério da comparação de convergência de séries que a gente já estudou. Tá beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Então, essa série aí, ela pode ser já uma série geométrica, né? Uma PG, quando a representação é periódica. Toda representação periódica, ou seja, para
número racional, ela é uma PG, tá tranquilo? Por exemplo, 0,33333 é somatório de 3 vezes 10 elevado, 1 sobre 10 elevado a n. Então isso é uma PG. Mesmo que não fosse o período for maior do que 1, continua sendo uma PG. Beleza? Então essas já convergem direto, que a gente já sabe que toda PG de razão menor do que 1 converge. Mas aquelas não periódicas que não são diretamente PGs, são majoradas por uma PG, então convergem também. Beleza? Então é isso. Agora, a pergunta mais interessante, assim, que não é tão imediata, é a recíproca disso. Tranquilo? Porque esse teorema 1 que eu coloquei aí, ele diz o seguinte, que como eu disse, toda expressão decimal ou toda expressão posicional em outra base qualquer representa um número, no sentido que ela é uma série que converge para um número real. Agora, a recíproca disso é o seguinte, todo número real tem uma representação dessa forma, beleza? Tranquilo? Então, esse teorema 2 ele diz, dado um número real, e eu estou pegando sem perda de generalidade um número entre 0 e 1, porque o que nos interessa é a parte não inteira do número, a parte inteira é uma soma algébrica, como eu disse, beleza? Então, dado um número real entre 0 e 1, será que sempre existe uma série nessa forma aqui que converte para aquele número? Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, vamos demonstrar esse teorema, tá? Mas a demonstração desse teorema, todo mundo está situado aqui, beleza? Um teorema é recíproca do outro, essencialmente, tá? A demonstração desse teorema aí nada mais é que a gente pensar, e alguns teoremas que nós vamos ver hoje, eles também são assim, é a gente pensar o processo de construção, como a gente constrói isso, beleza? Então, dado um número real, como é que a gente obtém a representação decimal ou posicional daquele número, beleza? Então, antes de mostrar esse teorema, nós vamos fazer a representação de alguns números irracionais. Poderia ser racionais também, tá? Mas racionais eu vou fazer depois, porque aí é a parte mais legal ainda, que a gente vai fazer conta de divisão em outra base, tá? Beleza? Irracionais não é assim. Tranquilo? Então vamos lá. Beleza? E aí a gente vai fazer alguns exemplos, depois volta para a demonstração desse teorema. Tá de boa? Certo? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui. Determinados algarismos, eu já falei, que a gente usa essa notação A0. Esse A0 é a parte inteira do número, beleza? Vírgula 1 na base beta. Então aqui eu tenho esse símbolozinho que é um colchete sem a parte de cima. É um símbolo para a parte inteira, beleza? Que se usa às vezes. Tranquilo? E essa parte aqui é a parte não inteira, que é o que nos interessa. Tá. E aí tem um exemplo aí, representar a raiz do 2 na base 7. Tá? Antes de continuar, só uma observação que eu acho que eu já falei, que eu falo parte inteira e parte não inteira, tá? Que em geral se fala parte decimal, eu acho muito ruim esse termo, né? Porque, em primeiro lugar, o que é decimal não é um número, não é número decimal. A gente tem, não é uma programa, a gente representa um número decimalmente, assim, número binário, não é um número que é binário, né? A gente representa o número que representa como binário. Tranquilo? E depois a gente usa o termo número decimal, em geral, para representar a parte não inteira, depois da vírgula, mas a parte à esquerda da vírgula é tão decimal quanto ela está representada. Então parece que aquela parte não é decimal e a outra é. Inclusive nos países de língua espanhola existem números decimais. Esse termo números decimais, ele é usado para números com representação decimal finita, né? Então ele é um conjunto numérico que é até meio estudado lá, que eu acho meio ridículo isso, que é um conjunto entre os inteiros e os racionais, né? Porque nem todo racional tem representação finita, então é um subconjunto de racionais, mas é um conjunto
que é meio idiota, eu acho, assim, esse conjunto. Por quê? Porque ele depende da representação, beleza? Ter representação decimal, ter representação finita, depende da base que você escolhe, beleza? É diferente de ser racional, porque ser racional é uma propriedade do número, tranquilo? Você muda de base, o número continua sendo racional. O número não deixa de ser racional, tranquilo? Agora, quando você muda de base, um número que tem representação finita pode ter representação infinita. Beleza? Então é meio bobo esse conjunto. Eu acho meio... Por exemplo, como a gente já falou, 1/3. Eu falei isso já. Beleza? 1/3 na base 10 tem representação infinita. 1/3 na base 3 é 0,1. Tá de boa? Então, quando você muda de base, essa propriedade muda. Ela depende da representação. E ser inteiro, ser racional, ser irracional, não depende da representação. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, a gente pode fazer esse aí, que já está feito aí nesse slide, ou pode fazer um outro qualquer. Tá? Vocês querem fazer um outro qualquer? Tá? Mas nós vamos fazer juntos aqui. Alguém quer fazer um outro? Não, mas a gente vai fazer passo a passo aqui. Pode ser esse? Tá. Então vamos lá. Eu acho mais interessante a representação que o senhor fez dos conjuntos, separando os irracionais algébricos. Então, a gente vai fazer os algébricos primeiro, tá? Isso aí, por quê? Como eu falei, esse aí a gente vai fazer honestamente. Os algébricos e o não algébrico, que pode ser o pi ou pode ser outro número qualquer, a gente vai fazer roubando. Beleza? Minha cabeça nunca vai roubar ainda. Não, não vai roubar. Esse aí a gente não vai roubar. Por que eu estou falando? Eu também. Não. Esse aí, não, esse é legal também. Nesse caso eu acho, muitas vezes eu acho roubar legal, assim. Por exemplo, quando a gente pirateia um livro, eu acho super legal. Por isso que eu pirateio os meus próprios. Craquei os problemas. Mas nesse caso aí eu acho que é um roubando legal, porque todo mundo já entendeu por que é roubando ou não roubando, porque esse aí a gente vai fazer a partir da definição do número. Tranquilo? Da mesma maneira que a gente acha as escalas decimais de raiz de 2 na base 10, que é a partir da definição de raiz de 2. Qual é a definição de raiz de 2? Um número que elevado ao quadrado dá 2. Então a gente vai usar isso para usar a representação. Isso é tranquilo. É o mesmo procedimento que qualquer base. Agora, escrever π na base 10 já é super difícil, a partir da representação de π. São ferramentas muito mais sofisticadas. Então, por que π a gente vai fazer? Isso aí a gente não precisa conhecer a representação de raiz de 2 na base 10 para fazer isso aí. Mas a gente precisa conhecer a representação de π na base 10 para escrever π em outra base. Por isso que é roubando. Tá beleza, pessoal? Na verdade, o pi a gente já decora na... A gente já rouba na base 10, só que a gente não se dá conta disso. A gente não dá para deduzir aquilo na educação básica, né? Mesmo a educação superior é sofisticada de escrever casos decimais de π, beleza, pessoal? Então vamos lá, qual é que nós vamos fazer? Esse mesmo ou outro? E aí, pessoal? Mas esse a gente vai ver de qualquer maneira, que ele já está feito aí. Ah, então vai falar. Pode. Raiz de 7 vai ter que Raiz de 7, em qual barra? Raiz de 7 é base 7? Pode ser. Tem um parecido.
Hã? Vai ser aquele vira 10. Aquele o quê? Vai virar um 10. Mas não tem a menor ideia de como vai ser isso, tá? Vamos lá, raiz de 7 na base 7, tá? Beleza? Eu sugeri que faz cubica de 2 na base 5. Ah, qual que eu faço então? A primeira vez. Ah, então esse aí. Tá, raiz de 7 na base 7. Então, olha só. Como é que é raiz de 7 na base 10? Alguém não sabe, não? Entre 2,5 e 2,5 ao quadrado é 6,25. 2,5 é quanto? 6,25. Então é entre 2,5 e 2,6. 2,6 é quanto? Já dá 6,76. Hã? 6,76. Já passou. Já passou? Já passou. Entre 2,5 Ah, e beleza. 2,6. Raiz, a gente não vai usar essa informação, tá? É só para vocês se situarem. Então, segundo o Ronaldo falou, raiz de 2, raiz de 7 na base 10 é isso aqui, 2,5 alguma coisa. 2,6 no quadrado dá quanto? É 676. Eu falei 676 e não vi que era menos. Isso, 2,7 ao quadrado. 729, 7,29. Então é entre 2,6 e 2,7. Então é entre 2,6 e 2,7, beleza? Agora, o que isso quer dizer? Eu falei Isso quer dizer o seguinte, ó. Na base 10, como é que eu represento o número? Eu divido as unidades entre... eu divido as unidades em 10 pedaços. Então... E acho que já foi. Enfim, vê se está certo. Só botar nota da cinza ali. Acho que tem 9, mas beleza. Tranquilo? Tá? Então, aqui é o 2,5 e aqui é o 2,6, beleza? Tranquilo? Tá entre 2,6 E o raiz de 7 está em algum lugar aqui no meio. Não, está ao contrário, entre 2,6 e 2,7. Ah, tá. Beleza. Então, aqui é o 2,6, aqui é o 2,7, beleza? Tranquilo? O que é o 2,6? É 2 mais 6 décimos. E esse aqui é 2 mais 7 décimos, beleza? Tranquilo? Então, com isso quer dizer que raiz de 7 está entre 2,6 e 2,7, está entre esses dois números, beleza? Então, o que é, como é que por isso que eu vou escrever isso aqui que é 2,6 alguma coisa. Então, como é que eu determino esse algarismo 6? Ele é o maior numerador de uma fração com denominador 10, né, que somada com o 2 fica menor do que a raiz de 7. Beleza? Tranquilo? Tá? Ele é o maior numerador de uma fração com denominador 10, que depois do 2, né, porque o 2 é a parte inteira, que depois do 2 fica menor que a raiz de 7. É o maior que fica menor. Então, mas isso está de boa, isso? Então, agora, como eu quero escrever na base 7, em vez de dividir em 10 partes, eu vou dividir em 7 partes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, 6 ou 7. Não, aí eu vou descobrir. Então vai ficar
A parte inteira vai ser 2 mesmo, tá? Porque 2 na base 7 é 2 mesmo, beleza? Então vai ser, em vez de eu ter frações com denominador 10, eu vou ter frações com denominador 7. Beleza? Eu vou ter 2 mais 1 sétimo, 2 mais 2 sétimos, etc. Então eu vou pegar, beleza pessoal, isso? Tá? Então eu vou pegar 2 mais algum denominador, que eu vou chamar de x sétimos, e eu tenho que descobrir quando isso fica menor que raiz de 7. Beleza? Eu só não entendi por que 2. Por Como quê? que na base 7 a gente consegue garantir que a raiz de 7 é um valor tal que está ali entre o 2 e o 3? Porque se você muda de base, a posição do número da reta não muda. Entendeu? Então, se o raiz de 7 está localizado ali, ele vai permanecer localizado ali. Independente da base. Isso. Mas se fosse um número maior de 7, número de 7. Aí eu mudaria essa representação Se aqui. fosse base 2. Se fosse base 2, seria 1, 0. Mas repara só, o que é importante entender sobre isso é o seguinte: eu estou mudando a representação, eu não estou mudando o número. Entendeu? Então, o número, ele continua, o raiz de 7, continua sendo aquele ponto na reta. Beleza? Isso independe da representação. A questão é como eu vou representar aquele ponto. Tá? Você já partiu, nesse caso aí, roubando, né? Sabendo que era aproximadamente 2,6. Não, eu não roubei isso. Eu fiz a conta. Quer dizer, alguém pegou o Arthur e fez a conta. Tá, mas aí então a gente pode fazer num parte assim, no escuro. Não, a gente vai partir do escuro. Porque, por exemplo, ok, está entre 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Tem que Isso. estar ali. Mas, para precisar que é exatamente o 2,6, E se não tivesse Em base outra 10? base, por exemplo, a gente não vai ter esse domínio. Mas aí, por exemplo, a gente está partindo, por exemplo, que está entre 2 ao quadrado e essa parte que escreveu. É maior que 2 ao quadrado. Pergunta dela é Não sei se a gente vai fazer também esse em outra dois. base. Esse 2 aí é porque eu tenho certeza que é maior que Agora é por causa disso, né? Se a gente não soubesse na base 10 2 ao quadrado é 4, né? sim, então em outra base, exatamente, a gente ia partir de onde? De onde como? Na Eu acho que é parte muito seguinte. Na base Por exemplo, 7, na base 10 2 a vezes 2 gente também são 4. sabe. Não sei se você acabou de responder para ela, responde isso. Mas em outra base a gente saberia que estaria entre 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, entre 2 e 3. Saberia, porque 2 ao quadrado é quanto? 4. E 3 ao quadrado é quanto? Na base 7. Mas É um, não é dois. nosso, não. Na base 7 É 1, 2 na base 7. Continua sendo o mesmo número. O número não muda quando a gente muda de base. O que Ele muda é a continua sendo representação. 9, mas ele é 1, 2 na base 7. Exatamente. Ele é Na 1, base 2. 7 ele é 1, 2. Mas ele é o 9. Beleza? Olha só. 3 ao quadrado. Então, a gente sabe... Vamos lá. A gente sabe que é 2, alguma coisa, porque a gente sabe que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado 4 também na base 7. é menor que 7, que é menor que 3 ao quadrado, beleza? A gente sabe isso, tranquilo? Agora, o que é 3 ao quadrado? Vou botar aqui 3 bolinhas, tranquilo? Tá? 3 ao quadrado é isso. 3 ao quadrado é essa quantidade aí, tranquilo? Essa quantidade, a gente está falando da diferença entre número e numeral, tranquilo? Então, essa quantidade é 3 ao quadrado em qualquer base. Se eu não conhecesse nenhum sistema de numeração, isso aqui continuaria sendo 3 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu escrever isso na base 10, isso fica assim. Se eu escrever isso na base 7, É 1, 0. isso 1, fica 2. assim. Ou seja, Tranquilo? continua sendo entre. Mas o que está escrito aqui é a mesma coisa. Certo?
Isso aqui continua sendo 9 bolinhas. Só que eu estou representando como um grupo de 7 e 2 unidades. Então 9 é 1, 2 na base 7. Beleza? Tranquilo? Então é assim que eu sei. E o 7 é 1, Eu 0. posso representar, por exemplo, o logaritmo raiz de 7. Está vendo que não existe o número 7? Seria tipo 1, 0. Ele é 1, Isso 0. seria 1, 0. É porque aqui eu estou escrevendo na base 10. Entendeu? Depois, quando eu for escrever na base 7, isso aí vai virar 1, 0. Não, e aí, mesmo na base 7, mostra que está entre, né? O 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Isso. É 4, 1, 0 e 1, 2. Exatamente. Eu também poderia perceber a desigualdade que ele está falando por aqui. Beleza? Monique, Marcela, fala. Eu acho que a gente estaria com a mesma dúvida. Por exemplo, se a gente fizesse, então, por exemplo, na base 3. Na base 3, se a gente considerar esse 2, ele está basicamente mais da metade do que mais da metade da letra da divisão dessa unidade. O quê? Tipo assim, porque você fez a Esse divisão. número mesmo é raiz de 7? Isso, você fez a divisão ali em 7 pedaços pequenos entre 2 e 3. Isso. Mas entre o 0 e o máximo maior número antes de mudar, né, para a dezena, seria 0 e 7, né? 0 e 6. Seria esse aqui? Isso, por essa regra numérica da base 7 seria entre 0 e 7. Então ele está mais da metade. Isso, está mais da metade. Então, como a gente pode assumir que tem esse 2, por exemplo, se fosse na base 3, ele estaria depois do que a posição dele normalmente estaria. Se a gente fizesse uma comparação entre as duas retas, por exemplo, entre a reta do 0 Na ao base 10, 3? isso, do 0 ao 10 e do 0 ao 3. Então, na base 3, isso aqui continua sendo 2 e isso aqui continuaria sendo 1, 0. Isso aí passaria a ser 1, 0 na base 3. E eu dividiria em 3 partes. Mas o ponto raiz de 7 não sai do lugar, ele continua sendo 5. Então, tipo, a o ponto dos dois é continua. o tamanho do 0 ao 3 na base 10, é o mesmo tamanho do 0 ao 3 na base 3. Sim. Então ele não completa tá. As coisas não saem do lugar. Por exemplo, eu poderia escrever assim, isso aqui. Posso apagar isso aí? Posso apagar essa parte aqui? Eu poderia escrever em algarismos romanos. Entendeu? Eu acho que quando muda a representação, parece que de certa forma está mudando alguma característica do número. Exatamente. O ponto principal da aula de hoje é entender exatamente isso. Quando a gente está mudando a representação, a gente não está mudando essa característica do número. O número continua sendo esse. Beleza? Então, o tipo que está escrito aqui é que eu não estou escrevendo, tá? Mas está tudo na base 7. Assim como eu poderia escrever isso aqui assim, ó. Eu ponho o quadrado na base 7. Como assim? Incluo tudo no parênteses? Tanto faz. Tanto faz dentro ou fora do parênteses? Sim, tanto faz dentro ou fora do parênteses. Que você converter antes ou depois de usar no meio. Eu poderia escrever essa mesma desigualdade assim, se eu quiser. Beleza? Tranquilo? Continua sendo a mesma coisa. Ou eu poderia inventar um novo sistema de numeração. Faz de conta que a gente está numa tribo isolada na Austrália. A gente poderia inventar outro sistema de numeração, mas isso continua sendo a mesma coisa. E mesmo na base 3, você vai ver essa desigualdade, porque seria 2, né? O 3 ao quadrado dá 9, que seria 7, né? O raiz de 7 ao quadrado seria 7, seria 2, 1, né? 6 e 1, 7. E o 3 ao quadrado 9 seria 1, 0, 0. Então, você olha, continua 4, 2, 1, 1, 0, 0. Ele está no meio. Ele está entre os dois. Isso aí. Continua sendo que 1, 0, 0 é maior do que 2, 1 na base 3. Sim. Em Exatamente. qualquer representação. Fica ali. Isso aí. Na base 3 vai ficar 1, 1, 2, 1, que é 7. 1, 1, 2, 1 e 1, 0, 0. Isso aí. Isso, que é o 9. É o Isso 9. aí.
Beleza? Olha só, vou fazer outro desenho aqui. Posso apagar isso aí tudo? Posso apagar isso tudo? Olha só. Está entre os dois, né? Isso. Porque o 2, 1 continua sendo 1 continua sendo menor que 2, 1. Então, o 2, 1 é menor que 1, 0, 0. Olha só, aqui é o raiz de 7. É doideira. E vai sempre ali. Olha só, essa localização aí é a localização do raiz de 7, beleza? Tranquilo? As outras retas são o quê, perdão? Que outros retas? Tem 3 retas. São 3 retas numéricas. Sim, tem Uma ele vai botar na base 10 e outra nas bases. Então, se eu representar na base 10, é assim. Esse número, ele está lá parado. Só que eu divido essa unidade em 10 partes. Então, essas subdivisões vão cair aqui. Mas o número não sai do lugar. Se eu dividir em 3, vai estar assim. Não sei, acho que vai, né? É 2 terços. É 2 terços. 2 mais 2 terços elevado ao quadrado tem que ser maior ou menor do que 7. Isso aí. A gente vai fazer essa conta na calculadora, né? Beleza? E aqui eu vou dividir em 7. Tranquilo? Então. 2 terços seria 0,666. Daria 2,66666. Tá. Não é isso? Então é menor. Mas aí tem que levar ao quadrado, para isso é menor ou maior que 7. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o ponto não sai do lugar. O que vai mudar é como a gente subdivide a reta. Por isso, se ele está entre 2 e 3 na base 10, ele continua entre 2 e 3 em qualquer base. Beleza? Tranquilo? Marcela, Monique. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a conta. Posso apagar tudo? Tá? Então a gente vai fazer 2 mais alguma coisa 7. Aí a gente pode chutar. Quem vocês querem chutar isso aqui? Esse tem que ser menor que a raiz 7. Na base 10, a gente pode fazer... Hã? É mais ou menos. Isso. Na base 10 a gente já viu isso, assim. É mais da metade. Então, quanto vocês querem chutar esse algarismo aqui? 4. Porque 4 é mais da metade, beleza? Então, vamos elevar isso aqui ao quadrado. Certo? Tem que ver se isso vai dar menor ou maior que 7. Beleza? Então, vamos fazer a conta. É melhor fazer a conta com fração mesmo, tá? Do que converter para decimal. Aí a gente vai estar passando pela base 10. A gente poderia fazer essa conta toda na base 7, tá? Mas na verdade isso não faz muita diferença. Vai dar 18 sétimos ao quadrado e 320. Isso, vai dar... 49. Aqui eu estou escrevendo na base 10. Mas com isso eu não estou roubando, porque eu não estou partindo da representação. Quando eu falo que eu estou roubando, eu não estou partindo da representação na base 10 para escrever a representação na base 7. Tranquilo? Eu poderia escrever isso tudo na base 7 e fazer a conta toda na base 7 também. Tá legal? Mas isso só mudaria a conta. Você vai fazer tudo primeiro na base 10 e lá depois você vai... Não, porque o objetivo dessa conta é descobrir o algarismo na base 7, entendeu? Beleza? Então por isso que a conta em si, tanto faz em que base eu faço. Porque eu só quero ver se isso é maior ou menor do que 7, entendeu? Menor. 6,612, etc. 6,61 aproximadamente. 6,61,
Aí é para fazer na calculadora mesmo, tá? Essa conta. O quê? 18 sobre 7 ao quadrado? É. Não dá 2,57. Não sei. Dá 324 sobre 49. Dá 6,61 aproximadamente. Não, não. 6,61. Tá, o que importa é que isso é menor do que 7. Beleza? Aí agora eu vou fazer 2 mais 5 sétimos. Vai ser maior. Então vai dar. Quanto dá isso aqui? 7,36 aproximadamente. 7,36? Tá. Então isso aqui é maior que 7. Tranquilo? Então o que isso significa? Que o número raiz de 7, aqui em cima eu vou escrever tudo mais baixo de 7, tá? É 2, quanto? 4. 2,4, isso aí. Beleza? Sendo que esse 2,4 ele está depois da metade do segmento entre 2 e 3. Igual? Hã? Igual? Não, é porque tem a reticência daqui. Eu vou botar o próximo. Vamos fazer mais um. Tranquilo? Agora só para... Assim, todo mundo está convencido que aqui eu não estou roubando. Embora, veja, por que eu quero... Por que eu estou usando a palavra roubar ou não roubar? É isso que eu quero explicar. Olha só. Porque quando a gente fizer o pi, a gente vai ver que a gente vai estar roubando, tá? Eu estou usando a palavra roubar para dizer o seguinte. Para achar a representação do número em outra base, eu uso que eu já conheço a representação do número da base 10. Aqui eu não estou fazendo isso. Embora eu esteja fazendo a conta na base 10, essa conta em que base eu faço é irrelevante, entendeu? Porque essa conta é só para saber se esse negócio fica maior ou menor que 7. Você vai usar a representação na reta na base 10. Isso. Daria 6 sobre 10 ali. Exatamente, que é o pi. Professor, se a gente quisesse mais precisão, saber o próximo... Vamos fazer. Não, não vou preciso fazer não. Não, mas a gente vai fazer. Aí era só botar mais, ali 2 mais 47 mais embaixo 49. Isso. Perfeito. Vamos fazer mais um só, tá? Tá. Vamos fazer mais um algarismo. Todo mundo entendeu o que ela falou? Beleza? Agora como é que eu vou descobrir o próximo algarismo? Eu vou pegar esses aqui que eu já sei. E eu vou botar alguma coisa sobre 49. Tá legal? Todo mundo entendeu por que é 49? 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. Beleza? Porque eu peguei a unidade, dividi em 7 partes. E agora cada parte eu dividi em 7 de novo. Então eu estou dividindo a unidade em 49. Tranquilo? Então cada pedacinho daquele é 1,49 avos na unidade. Assim como na base 10, cada pedacinho daquele é 1/100º da unidade. Beleza? Então aqui, ó, eu não tenho a menor ideia mesmo. Você fazer como equação. Pode fazer como equação. Inclusive tem aqui, ó. Esse, perfeito. Então vou só mostrar o do raiz de 2. Olha só. Então esse aí, caminho 1. Ó, vamos olhar ali o raiz de 2, que é igual a gente fez o do raiz de 7 aqui, ó. Então eu chutei 1, aqui é a raiz de 2 na base 7 também, beleza? Aí eu botei 1 mais 1/7, que dá 8 sétimos ao quadrado, beleza? Dá 64, 49, que é menor do que 2, tranquilo? Aí depois eu chutei o próximo, aí deu 81, que é menor do que 2. Aí chutei o próximo, aí passou de 2, beleza? Tá? Logo, o A1, esse A1 é o primeiro algarismo depois da vírgula. Ele é 2. Por quê?
está entre 2 sétimos e 3 sétimos. Beleza? Todo mundo entendeu? Tá? Agora, como é que a gente faz o próximo? Olha só. Agora eu botei ali 7 ao quadrado, tá? Beleza? Para destacar. Então vai ficar 64 sobre 49, fazendo aquela conta ali. Tranquilo? Repara só. Eu estou fazendo essa de novo, eu estou fazendo essa conta na base 10, porque a conta em si, como a gente faz, não importa. O que importa é entender por que a conta é essa. Então eu posso fazer ela como eu quiser, beleza? Então, ó, aí passei para o 2, aí continua sendo menor do que 2. Aí passei para o 3, continua sendo menor do que 3, menor do que 2. Nossa. Então pronto, ó. Então pronto. Tá. Aí o 6, né? Aí o 6 já acabou, que é o último. Beleza? Porque eu tô com 6, 7. Ah, tá, é porque ele tá errado, tá menor de 2, é maior. Não, ele continua menor. Não, é menor mesmo. Só que tem que Só continuar, que o né? próximo seria. Então é 6. Não tem Isso mais significa algarismo. o quê? Que o próximo já seria a próxima unidade. O próximo seria 7, seria aqui 7,49 avos, beleza? Que seria o quê? 1 sétimo. Então já juntaria com o anterior, já passaria para todo mundo, entendeu isso? Beleza? Porque, beleza? Se porque esse aqui é a última subdivisão. Então isso significa que aquele número está no último pedacinho ali. Tranquilo? Beleza? Repara, de novo, se eu botasse o 7 aqui, aqui ficaria 1 sétimo. Aí, se aqui fosse 1 sétimo, significa que o anterior não poderia ser 2 sétimos, seria 3 sétimos. Então ele já estaria na próxima subdivisão. Beleza? Vamos pensar, fazer uma analogia com a base 10, seria isso, beleza? Aí vai dar pra. Que eu tô com preguiça. Mas todo mundo acompanhou o que eu falei ou não? Sim. Então, esse aí. O A2 é 6. Tá, passar esse aí, pronto. Então, ó, a gente fez até o 3, então vai ficar isso aqui. Beleza? Tranquilo? Mas é que eu fiz a conta no Excel, né, obviamente. Tranquilo? Então, raiz de 2 na base 7 até a terceira casa decimal dá isso aí. Beleza? Aí eu botei ali 7 ao cubo. Agora eu estou mostrando esse slide só porque a Maria falou isso. A gente pode fazer de outra forma, que é direto com inequação. Entendeu? Beleza? Então eu vou botar isso aqui menor do que 7 e vou achar quem é esse aí, ó. Vou mostrar aqui como é. O caminho 2. Então eu botei o x ali, ó. Vou resolver como inequação. Beleza? Então igualando os denominadores. Aí eu vou ter. Aí eu fiz assim, esse 9, porque é o último quadrado, porque eu vou estar trabalhando com números inteiros. Isso aí. Beleza? São positivos ali, então, né? esse do lado esquerdo vai ter que ser um número inteiro. Beleza? Tranquilo? Então ele vai ter que ser. Se eu passar a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada do lado direito vai ficar 9, alguma coisa. Beleza? Tranquilo? Porque o último quadrado perfeito é 81, antes do 98. E você pode fazer isso porque os dois são positivos. Né? Os dois são positivos. Tá? Então, na verdade, eu estou resolvendo uma inequação, mas eu estou resolvendo uma inequação sendo que eu só quero as soluções naturais dessa inequação. Então é como se eu passasse a raiz quadrada do lado, eu falei, aqui ficaria 7x menor do que 9, alguma coisa. Então, como eu quero o número inteiro, isso tem que ser menor ou igual a 9. Beleza? Então, x tem que ser menor ou igual a 2. Então, quem é o x? É 2. Que é o último inteiro, que é o último número natural que faz essa inequação ser verdadeira. Então é aquilo lá que eu já tinha chegado. Beleza? Então a gente pode fazer esse aqui como inequação também.
Tranquilo? Tá? Então vamos lá, eu vou ter que ter isso aqui menor do que 49. Aqui quanto dá? Vai dar um trabalho de 49 ao quadrado dá 2.411. Tá. 2.400. Não, mas não precisa de 49 ao quadrado. Porque depois vai sair, vai tirar a raiz. É 1418 ao quadrado. Vamos igualar aqui dentro primeiro. Como vai ficar aqui? 1418 sétimos. Não, em cima vai ficar o quê? Mais x. Isso ao quadrado 126 mais x sobre 49. Não, geralmente não precisa não. 126 mais x sobre 49. Tá. Eu fiz ali 14, 4, 18, eu fiz 18 vezes 7, fazendo MMC. Aqui vai ficar É 126, mais x é 49. ao quadrado menor que 7. Isso. Vai ficar 7 ao cubo, né, do outro lado. Beleza? Tranquilo, é essa conta que eu tenho que fazer, não é 7 ao quadrado. Não é 49 ao quadrado. Beleza, pessoal? Certo, quer dizer, também, mas vezes 7. Tá certo essa conta aqui, não tá? Não, é 7 a quarta, não sai não, 7 a quinta, não. 7 a quinta, isso. Não, por que 7 aqui? 49 49 ao quadrado. Tá certo, Então, quanto vai dar isso? 49 ao quadrado vezes 7. 16.807. Tá. Mas essa conta do lado de cá tá certa, né? Tá certo. Tá. Então eu vou ter 126 mais x menor que quanto? 16.807. Aí eu teria que descobrir o último quadrado perfeito antes disso aí. Tranquilo? Igual eu fiz ali, beleza? Tranquilo? Então quanto dá a raiz quadrada disso aqui? 129. 129. Então eu vou ter que ter 129, Não, é alguma coisa. exato, 0,64. Mais x ao quadrado. Mais x só. Isso aqui isso, mais x. Isso aqui tem que ficar menor ou igual que 129. Então esse x vai ter que ser menor ou igual a 3. Próxima questão da minha prova vai ser assim. Ele vai ser o 3. x menor ou igual a 3, beleza? Vai ser o 3. Então o próximo algarismo aqui é 3. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu o procedimento? Eu só ainda não consegui fazer esse caminho. Por que eu posso dizer que fazer coincidência é a mesma coisa que escrever o raiz de 10? É que você está considerando o 7 e não o 10. Porque não é um 10, é um 0. É um 0. É porque eu estou fazendo a conta. E quando você considera esse 7 aqui, você está considerando a base 10. Quando eu considero o 1, 0, eu estaria considerando a base 7. Então a gente está misturando duas bases. Isso. Por que só fazer assim já garante que a resposta já está na base 7? Porque ele está fazendo tudo na base 10, né? Porque é isso que eu estou fazendo. Qual é o objetivo aqui? É descobrir qual é a última fração com aquele denominador que fica antes do raiz de 7. Entendeu? Se eu fizer a conta toda na base 7, vai dar a mesma coisa. Mas acho que, tipo assim, por exemplo, não vai dar, né? Porque não tem como dar maior do que 7. Mas se ele desse, sei lá, 20, teria que transformar 20 na base 7. Acho que é isso que você está falando. É porque, como é a ideia de fração, esse 7 ele não representa, ele está representando as partes da estrutura. Isso. Mas eu poderia escrever tudo na base 7 também, daria no mesmo. Entendeu? Quer ver? Vamos fazer. 18 ia ser o. É que a gente não está familiarizado com conta na base 7. Mas vamos fazer essa.
Vamos fazer essa parte aqui só na base 7. 2 quartos sobre 10 da idade dos 2. Isso, Só que a ó. gente vai. Nossa Senhora. Não, vamos só escrever, não precisa nem fazer a conta toda. Posso apagar isso aqui? Essa parte daqui? Tá. Hoje a aula é para isso mesmo, tá? É para a gente fazer todos esses exercícios de pensamento. Posso apagar aquele lado de lá? Tá. Chama eu. Olha só. Como seria... Aqui eu estou escrevendo na base 10. Agora eu vou escrever tudo aqui, ó. Essa mesma coisa na base 7. Beleza, pessoal? Certo? Mas o meu objetivo é chegar nisso aqui, é concluir isso aqui. Tranquilo? Tá? Então, como eu escreveria isso aqui na base 7? Ó, 2 mais 4. Aí vocês têm que fazer um exercício de não falar 10. Porque falar 10 confunde. Isso não é 10. Isso é 1, 0. Por que isso não é 10? Porque esse 1, 0 representa o quê? Um grupo de 7 unidades mais 0 unidades. Beleza? Então é 1, 0 que tem que falar. Que é quantos grupos de cada ordem. Aí agora aqui. Isso aqui, quanto vai dar? 2, 4 sobre 1, 0. Beleza? Isso aí ao quadrado. Aí eu posso fazer a conta. 2, 4 ao quadrado na base 7, tá? Porque 1, 0 na base 7 ao quadrado vai dar 1, 0, 0. Beleza? Que é 49. Tranquilo? Fazendo essa conta. Beleza? Agora 2, 4 na base 7. 2, 4 ao quadrado na base 7 vai dar... Vamos fazer a conta. Quanto vai dar? É rápido isso, gente, não é? Vai, então. 4 vezes 4. Quanto dá? 16. Falhamos, já falhamos. Já falhamos. 4 grupos de 4. 2, 2. 2, 2, isso. 2, 2, tranquilo? Já roubaram. 2 vezes 4. 1, 3. Beleza? 2 vezes 4, 1. Tranquilo? Certo? E aqui 2 vezes 2, 5. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora aqui quanto dá? 2, tá? Então isso dá 642. Agora, esse número aqui, 642, não é 642. Que número é esse? É 6 vezes 7 ao quadrado, mais 4 vezes 7, mais 2. Tranquilo? Tá? Então, agora eu teria que fazer essa divisão. Quando isso aí é menor, quer dizer, na verdade eu não tenho que fazer a divisão. Eu só tenho que chegar à conclusão se isso é menor ou maior que 7, entendeu? E aqui... Não, no caso aqui isso é a mesma coisa, porque isso aqui está dividido por 1, 0, 0, é até mais fácil fazer na base 7, né? Porque embaixo vai ficar tudo... então eu já consigo olhar que isso aqui é menor que 7, concorda? Porque isso aqui vai ficar 6, alguma coisa na base 7, beleza? Então já olho que isso aqui é menor do que 7. É 6,42. É, 6,42. Então tá bom. Tem razão. É menor do que 1, 0. Isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Mas olha, Você convenceu? Sim. No final não, porque 6,42, mas aí a gente está fazendo 642 vezes 6, né? Não, a gente está fazendo dividido por 49. É porque 6,42 é a representação decimal. Exatamente. Calma, vamos lá. Decimal. Porque o princípio vai ser o quê? É. Tipo assim, Só que é
Isso. É o que ele falou, 1/3. Escrevendo desse jeito ali fica mais fácil pensar de É divisão. 0,333. Só que 1/3 na base 3 é 0,1. Você dividiu aquele espaço em 3 partes e pegou 1. Perfeito. Beleza, amor? Aí o objetivo é dar nome mesmo, tá? Eu tô falando isso pra que deixa com nó na cabeça, não é que eu... Mas beleza? Só fingiu normalizar. Você tá achando Essa divisão eu ainda queria não. Tá, vamos lá. Mas, rapidinho, vamos falar um pouco mais da divisão. Mas veja bem, o que eu tô, antes de falar da divisão, daria para fazer a divisão ligeira pensando assim. normal. A gente vai fazer daqui a pouco. Que a gente vai fazer quando passar para fração em outra base, entendeu? Olha só, calma aí, Marcela, vamos falar sobre isso. Mas deixa eu só falar o seguinte: essa conta que a gente fez aqui é para, assim, deixar claro por que eu estou dizendo que eu não estou roubando, entendeu? Porque essa conta aqui eu só quero chegar à conclusão se esse negócio aqui é menor ou maior que 7, é só isso. Então, tanto faz onde eu vou fazer a conta, que é só para chegar a essa conclusão. E por que eu quero fazer isso? Para descobrir esse algarismo aqui. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando, eu não estou roubando, por quê? Porque eu não estou pressupondo a representação na base 10. Entendeu? Beleza? A representação do raiz de 7, calma, eu já vou falar sobre aquela divisão. Eu não estou pressupondo a representação na base do 7 na base 10. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, vamos daqui a pouco mostrar o π na base 7 aqui, que aí vai ficar mais claro isso que eu estou falando. Mas vamos lá. Por que essa divisão, eu estou falando o seguinte: 642 dividido por 100 é 6,42. Isso tudo que está desse lado aqui do quadro está tudo na base 7, tá? Que eu não, para poupar de ficar botando o índicezinho ali. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Posso apagar aqui desse lado? Já tiraram foto disso aqui? Por quê? Olha só, pessoal, vamos olhar para aquela conta ali. Quem é 642? É 6 vezes 1 ao quadrado, concorda? Sendo que esse 1 esse 1 é 49. Mais 4 vezes 1 mais 2. Beleza? Agora, isso dividido por 100, que é 1 ao quadrado, é isso aqui dividido por 1 ao quadrado, beleza? Aí quanto vai dar isso? 6. Vai dar 6 mais 4 vezes 10 elevado a menos 1, porque aqui eu tenho 7 dividido por 49, que dá 10 elevado a menos 1, que é o quê? 1 sétimo. E aqui dá 2 vezes 10 elevado a menos 2. Até que a gente nem precisa pensar em 7,49, é só pensar nas frações mesmo. Isso. Beleza, pessoal? Então, esse procedimento que a gente fala assim, dividir por 10, não dá para vírgula, né? Que seria, que é horrível essa frase. Mas isso funciona em qualquer base, porque eu estou fazendo tudo naquela base. Então está todo mundo representado com as potências daquela base, beleza? Monique, sim, se convenceu? Você está vendo que é, né? Mas é difícil acreditar. Não é assim. É isso. Pode escrever isso tudo na base 10 também. Pode botar 49 vezes 7, aí que vai ficar 49, entendeu? Aí aqui eu vou ter, o que é isso aqui? É 4 vezes 1 sétimo, mais 2 é vezes 1 sobre 49, entendeu? Beleza?
Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai fazer divisão, vai ser super legal. Tá, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Você está fazendo. Entendeu? Você vai fazer. Nó, né? Sim. Mas dá um nó em mim também, gente. Não é? Mas vocês têm que, é legal vocês tentarem fazer mesmo, tentar arriscar. Você falou que fez a outra divisão do slide no Excel. Tem um algoritmo chamado Ford que faz esse tipo de. Aí vem quando você estava fazendo a raiz. Era a terceira, era o A3 lá. Tem um algoritmo de redução que é chamado Ford. Ford, C-O-R-D-C, que faz uma redução parecida com essa, só que binário para calculadora é pouco. E aí, a grande parada desse algoritmo é que você está falando menor de 10. Só que é um algoritmo binário. Então, os números vão ser explicar. A redução vai ser que ser menor ou zero. Só que dificilmente dá zero. Aí no binário é o que eu gostava de fazer. Mas o ponto é as calculadoras elas fazem essa divisão binária, depois convertem para dar um. E aí dá um tempo. Multiplicar isso desse pode ter tem um método do Newton que é rápido, que é o método numérico. Em calculadoras, por causa dessa questão de conversão, ele geralmente dá erro quando você está fazendo alguma coisa maior do que a sexta casa decimal, porque a calculadora não dá conta. Não, minto. O erro é na sétima casa decimal, porque os bits da calculadora são 8 bits, né? Então dá erro na sétima. Aí esse método Ford, ele evita esse erro do sétimo bit para poder a calculadora funcionar. Só que esse erro ele é super estudado porque tem um monte de transformações trigonométricas que dependem justamente desse erro funcionar. Legal. Sabia, não faz. É um bom exercício, o Giovanni falou que ia colocar isso numa prova. Bom, um exercício legal de fazer é programar uma calculadora em Visual Basic. Não, é assim mesmo. Não, cara, tudo bem, ok. Eu não sei. Visual Basic Visual Basic é o código base do iOS, que é a base do Windows. Mas é só um LCI. E você só tem direito a usar soma e multiplicação. E aí, só com a soma e multiplicação e usando if e else, você vai fazer um algoritmo recursivo que gere soma, subtração, multiplicação, divisão e redução. Aí, criar algoritmos que fazem isso é super divertido. Vale a pena tentar pensar nos algoritmos de divisão que usa a soma e a multiplicação. São exercícios interessantes. Mas olha só, deixa eu mostrar aqui o pi. O pi vamos mostrar aqui mesmo, porque acho que não tem muita graça, né? Porque é só para observar o que eu quero de novo. Aí essa conta aí, ó. O que eu estou querendo dizer com roubar e não roubar, tá? Então olha só, o que eu estou fazendo, ó. Eu calculei 3, eu estou escrevendo pi na base 7. Se vocês quiserem, a gente pode escrever pi em outra base aqui também, beleza? Mas percebam a diferença entre o que nós fizemos aqui. A gente trabalhou aqui com número algébrico. Esse procedimento aqui eu poderia fazer com qualquer número algébrico, beleza? O Arthur sugeriu raiz cúbica. Também seria irrelevante, poderia fazer raiz cúbica da mesma forma. Só que em vez de levar ao quadrado, eu levaria ao cubo. Só ia dar números maiores, mas o trabalho seria o mesmo, beleza? Então, ao fazer isso, ao elevar ao quadrado a raiz de 7,
eu estou usando a definição de raiz de 7. Beleza? Tranquilo? Eu não precisei, para fazer isso aqui que eu fiz, e aquilo que eu estava falando, independente se eu faço a conta na base 6 ou na base 10 ou na base 7, poderia fazer numa terceira base, inclusive também. Isso aí é relevante, entendeu? Porque tudo que eu quero determinar é se esse cara que eu coloco aqui vai dar maior ou menor que 7, é só isso. Para saber quem é cada algarismo, beleza? E para fazer isso, eu não preciso conhecer de antemão a representação do raiz de 7 na base 10, perceberam? Beleza? Tranquilo? Agora o π não, olha a definição de π. A razão entre o perímetro e o diâmetro. Beleza? Como é que eu vou usar isso para chegar na representação? Seja decimal. Então, quando a gente fala na escola que π é 3,14, etc., eu já estou roubando. Porque você não tem como dar um argumento na escola que mostre isso. Beleza? Agora, você pode dar esse argumento aqui, que é o mesmo argumento que a gente usa para escrever raiz de 2 na base 7, na base 10. Desculpa, beleza? Você pode fazer isso em educação básica. Na educação básica, você não precisa roubar no raiz de 2. Você não precisa chegar e falar raiz de 2 é 1,4. Você pode construir isso com os alunos. Agora, π não. Beleza? Então, olha a diferença que eu estou fazendo aqui, ó. Eu somei 3 mais um sétimo, fiz a conta. Beleza, Gabriela? Eu queria falar sobre isso de aproximação de π. Eu fiz uma atividade muito interessante que fez meus alunos entenderem realmente. Que foi medir a circunferência com barbante, e aí eles botaram lá na régua. E isso é objeto do cotidiano, então tampa de garrafa, coisas assim. E pedi também para eles medirem o diâmetro. E aí foi feita a razão entre o comprimento e o diâmetro, e a gente chegou na aproximação de π. Eles ficaram vendo que os números, eles davam 3 em alguma coisa, e aí ia se aproximando. E aí eu consegui assim explicar para eles que é uma aproximação de π, que a gente consegue chegar nessa aproximação. Aí eles entenderam, assim, foi uma forma que eu consegui fazer eles entenderem um pouco mais essa incomensurabilidade, que é uma coisa assim difícil para a pessoa do ensino fundamental raciocinar. Que ano foi isso? 8º. Legal. Então, e aí isso que a Gabriela fez é interessante fazer com circunferência de vários tamanhos, né? Assim, por quê? Porque quem que é o π? O π é uma razão entre medidas lineares da circunferência, que se preserva por semelhança, na verdade. É isso que ela... Então, se você fizer com uma circunferência pequenininha, essa razão vai dar a mesma coisa que uma circunferência grandona. Eu estou aplicando uma homotetia, uma transformação de semelhança, estou vendo essa razão que se preserva. A mesma coisa você pegar um triângulo pequenininho e ampliar um triângulo semelhante, se um lado é o dobro do outro, o outro continua sendo, vão ter medidas diferentes, mas as razões entre as medidas se preservam. Agora, então, essa atividade é super importante, né? Agora, essa atividade, ela não dá certeza matemática que é 3,1. Essa do raiz de 2 dá. Ao fazer raiz de 2 elevado ao quadrado, vezes eu estou demonstrando que raiz de 2 é 1,4 alguma coisa, com certeza. Essa atividade você vai dizer que o π é aproximadamente 3 ou aproximadamente 3,1, mas ela não dá certeza matemática que o algarismo dos décimos é 1, entendeu? E você falou, eu lembrei que eu fiz já essa experiência também, inclusive usando bambolê e outros objetos. Só que eu lembro que uma frustração que eu tive nessa aula foi da margem de erro. Eles não se convenceram de que era uma constante, porque não era constante. Porque eles tinham margem de erro na hora de medir, eles iam lá, assim, sempre perde um décimo ou outro, né? Não é fácil você, sei lá, medir certinho ali quando você não tem tanta essa habilidade. Não tem. E aí eles ficaram assim, meu deu tanto, qualquer décimo de diferença. Eu falei, não, mas é a margem de erro, sabe? Mas eu acho que vocês não esperem isso, eu não me preocupo muito com certeza. É porque a espera é exatidão, né? Exatamente. Quando você fala, não, é quase isso, já fica
E acontece que calcular o comprimento da circunferência mesmo, né? Ah, não estou confiando que esse barbante aqui é isso. Você vai acabar usando pi. Aí não vai ser você tem que usar pi. Mas eu também acho que entra também na questão de tentar exprimir um número que é irracional por uma fração. Então, se fosse certinho aí... Exatamente, sabe? Mas você está fazendo aproximações racionais, é isso. Ronaldo. Na verdade, na verdade, eu ia fazer uma pergunta para o moço que saiu ali, o Leandro. Por causa da história em relação a isso. Como, lá atrás, não sei se o Arthur já viu, como é que começou essa história toda, dessa razão? Porque eu já li em alguns livros dizendo que eles tinham ideia de que seria um número racional. E que eles faziam algumas aproximações. Vocês têm alguma ideia disso? A demonstração que pi é racional é super difícil. Eu sei, isso é muito mais adiante. Mas lá na Grécia, eu acho que, por exemplo, tudo, em povos como outros povos... Era experimental mesmo. Mas não tinha a menor coisa, não existia essa coisa de número racional e número irracional, né? Primeira reflexão. Arquimedes, não sei o quê. Vem na Grécia, incomensuráveis. Eu não sei se saber o que é incomensurável, porque é difícil saber, né? Tem que ter muito cuidado, assim. Como você vai olhar, porque você tem que tentar entender como as pessoas pensavam a coisa. Para interpretar como a gente está pensando, e não como eles pensavam. Tinha um negócio de 22 sobre 7, não? Isso aí. É o quê? O Arquimedes. O Arquimedes, é o que eu falei, que é o 22 sobre 7. É isso que eu falei do Arquimedes aqui. Como é que ele chegou a isso? Experimental? Fala. De forma experimental que o Arquimedes chegou, você sabe? Esse 22,7. Duas coisas que eu ia falar de dois caminhos, um geométrico e um mais também assim, aritmético, que é o primeiro que daria para fazer, por exemplo, o método da exaustão do Arquimedes. Não daria para eu extrair o pi do zero numa base qualquer, se eu fosse fazer naquele esquema de eu pego o círculo unitário e eu vou circunscrevendo e inscrevendo por polígonos que eu vou dobrando o número de lados e considerando o perímetro. Então eu poderia fazer uma conta uma conta exaustiva, mas assim, a princípio então foi essa coisa, inscrever, entendi. E geometricamente é super intuitivo, né? Porque eu vou aproximando ali do círculo por cima e por baixo, não daria. E aí depois eles chegaram inclusive à área também dessa forma, não foi? Inscrevendo, circunscrevendo polígonos e dobrando. Cara, quanto mais história mais antiga eu estudo, menos eu quero falar sobre. Porque não sei falar. Não, eu sei. Não, calma aí. Não é porque existe muita construção ruim de palavras. Há pouquíssimos vestígios de textos ou coisas originais que a gente possa afirmar qualquer coisa. Então, quanto mais a gente estuda essa história antiga, mais difícil para a gente afirmar qualquer coisa. Porque às vezes você é o risco de... Porque às vezes você tem um texto de alguém comentando alguém. Aí você não sabe o que a pessoa está falando, se a pessoa está sendo honesta ou não. No caso do 22,7, havia várias aproximações que eram usadas desde os mesopotâmios, ou algumas dos egípcios que são muito boas até, mas nenhuma delas era claramente justificada. E isso, não sei se é o caso do Arthur, mas para mim é a minha dificuldade. Elas eram usadas porque sim, porque as pessoas estavam usando. Qual era a justificativa, qual era uma demonstração? Não temos. Não podemos afirmar nada. Então, esse é o problema, tudo se afirmar nada. E aí, a demonstração do Arquimedes, a gente sabe que havia uma. Qual era? Não podemos afirmar. E, no entanto, o cientista do 7 foi uma das melhores aproximações que a gente teve por alguns anos. Qual foi o pensamento do Arquimedes? Não sabemos. Eu aprendi isso na escola, no desenho geométrico. Sim. Para você achar então, porque aí vamos sabendo. Houveram alguns comentadores
especialmente no século III e V, que... Comentadores de quê? Comentadores do Arquimedes, que pegaram os textos dele e falaram assim, ó... O Arquimedes não é século III, já era comum? Não. É 287 antes da nossa. Ah, tá, viajei completamente. Euclides é 6, né? É 3. Euclides é 3. E Arquimedes é contemporâneo de Euclides, mais ou menos? 6 era o. Tá certo. Então Arquimedes era mais ou menos contemporâneo de Euclides. Eu achei que era muito depois. Esquece. Podia ser um método. Aí, o que a gente tem é isso. São comentadores que criaram depois, especialmente como é que é o nome do comentador dos elementos, você lembra? Tem um monte. Então a gente tem essa galera que foi comentando depois, que ou remeteu ideias ou afirma ter construído o que ele pensou. Então a gente tem que conhecer, a gente tem que saber qual é, e aí, de novo, por ausência de provas, a gente não pode afirmar muita coisa. Uma coisa que eu ia falar eu falei desse geométrico, que daria para construir aí do zero em qualquer base, mas seria muito trabalhoso mesmo. Mas tem o algoritmo babilônico para raiz quadrada de um número, que é uma maneira geométrica e também dá para sair do zero em qualquer base. Legal. Então, tem o livro da Tatiana Rock, que fala que é super simples e é muito geométrico e é muito mais direto, assim, geometricamente, do que essas coisas daí. Mas eu posso até mostrar como é. E a outra coisa que é mais de conta aritmética, que também daria para fazer, porque uma pergunta é o seguinte: a gente está fazendo essas aproximações, só que tem o problema do erro da aproximação. Então, qual seria o melhor erro possível que eu poderia cometer para até onde eu vou calcular? São números que a exposição não vai terminar, então eu vou ter que truncar em algum momento. Então, qual é a melhor aproximação que eu posso fazer para isso? Eu sei que tem um teorema, em teoria dos números, que é quando você escreve, vocês sabem o que é fração continuada de um número? Que é ficar tipo invertendo o número, assim, você escreve um número tipo 1 sobre, 1 mais, 1 sobre, alguma coisa mais, 1 sobre, você vai invertendo assim e quando o número é irracional ele fica infinitamente assim. E aí quando você vai truncando essas frações continuadas, você tem a sequência das frações continuadas de um número. Esses valores são as melhores aproximações racionais de um número real. Então daria para calcular assim também, tipo invertendo, meio que fazendo um algoritmo euclidiano para esses valores que a gente quer. E aí você consegue fazer isso. Foi assim que eu roubei na minha atividade 1. Tá. Não, porque como tinha que fazer uma conta, eu tinha pego um pi para fazer na base, eu não lembro qual a base que eu fiz, acho que foi 13. Mas aí eu tinha que pegar uma aproximação. Então, o que eu estou querendo fazer aqui na aula de hoje é as coisas que a gente fazer em outras bases, as coisas como a gente faz na base 10, entendeu? Para isso, Não, mas tudo isso que eu falei foi como a gente faria na base 10. Mas não comumente, né? Não, mas é porque a gente pega um pi já estando escrito que ele ensinou pra gente. Mas se você vai. Se eu pegar um outro número irracional aqui de. Número transcendente. Tá, não sei se isso é transcendente, mas. Eu vou pegar o zeta de 2 e ao quadrado sobre 6. É transcendente. É transcendente? Sim. Sabia. Mas, por exemplo, eu vou pegar um melhor, eu vou pegar o zeta de 3, porque a gente não tem uma representação dele. E aí, não sei realmente. Porque aí, não, ninguém sabe. Desde o Euler, desde 1728, ninguém sabe. Então, como é que a gente iria calcular? Teria que ser assim. Qualquer parte. Mas só acabar de mostrar isso aqui para a gente poder ir para o intervalo, porque eu quero dar tempo de fazer divisão, tá? Beleza? Então, olha só, como eu estava dizendo. Então, olha como eu estou fazendo aqui, ó.
Esse aqui já ficou maior do que o π, ó. 3 mais 1/7 já ultrapassa π. Então significa que a primeira casa decimal depois da vírgula é 0. Todo mundo concorda? Porque o 1/7 já está depois do π. Tá? Aí eu vou continuar fazendo isso. Beleza? E aí a outra é 6. Que aconteceu igual aconteceu ali naquele, tá? Que era a raiz de 2 na base 7. Aí já fiz mais uma. Ó, então π deu 0,3. 3,066 na base 7, beleza? Então tem que comparar com a aproximação decimal. Isso, exatamente. Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Por isso que eu estou falando, aqui eu estou arrumando, aqui não, entendeu? Independente de eu fazer essa conta na base 10 ou na base 7, eu não estou pressupondo a representação do raiz de 7 na base 10. Você está usando a definição, né? Aqui você está usando a definição do número. Eu estou usando a definição do número. Aqui eu não estou usando a definição do π. Estou usando... Na atividade que eu fui na base 13, eu cheguei em que π é 3.1ac. Aí eu na base 13? Tá. Aí eu aproximei com 3.1 mesmo. Tá, legal. Foi muito. Beleza? Mas olha só, pessoal, aqui eu estou comparando com a representação de π na base 10. Eu estou fazendo a conta e estou vendo isso aqui. É menor ou maior de 3,14? É isso que eu estou fazendo. Então é diferente do que eu estou fazendo aqui. Todo mundo percebeu? Tá? Beleza? E agora, só antes do intervalo, aí eu vou mostrar a demonstração desse teorema, tá? Então, olha só, bem rapidinho, porque eu quero... Olha só, peraí. Olha só, pessoal, então o que é o A1, certo? Esse que eu estou chamando de A1 é o primeiro algarismo depois da vírgula, beleza, pessoal? Tranquilo? Então eu posso calcular ele assim, tá? Porque a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu poderia subtrair esse 3 do outro lado, tranquilo? Tá? Então olha só, o que eu estou fazendo? Ele é o maior número natural, tal que a parte inteira de π mais x sobre 7 é menor ou igual a π. Alguma dúvida? Beleza? Aí o A2, a mesma coisa, agora que eu já conheço o A1, tranquilo? Certo? E o A3 a mesma coisa. Beleza? Esse aqui é o A3, ele é o maior número, tal que isso aqui, beleza? Fica menor ou igual a π. Sendo que quando eu vou calcular o A3, eu já conheço o A1 e o A2. Tá de boa, pessoal? Não, o que está escrito aqui não importa se é roubando ou não roubando. A questão do roubando ou não roubando é como eu vou fazer essa conta. Entendeu? Mas aqui eu poderia botar π, eu poderia botar raiz de 2. O que eu preciso determinar é isso. Entendeu? A questão é, quando eu falo roubando ou não roubando, é assim. Para descobrir esse número, eu vou usar a representação decimal desse na base 10 ou não? Tem que usar. Nesse caso não usamos, mas essa fórmula aqui é a mesma roubando ou não roubando. A questão é como eu vou resolver a fórmula. Isso, não. No caso do π mas assim. Beleza. Então, a fórmula geral é essa. Tranquilo? Beleza? Eu botei que o enésimo algarismo depois da vírgula é o maior valor natural. Isso aqui é de π na base 7, mas poderia ser um número qualquer numa base qualquer. Todo mundo entendeu essa fórmula? Então, a parte inteira mais o somatório até o n menos 1, tranquilo? Mais aquele lá que é o x.
Tá de boa mesmo isso, pessoal? Tranquilo? Então, voltando àquele teorema 2, tá? Então, aqui é aquela mesma fórmula que eu tinha colocado, tranquilo? Só que eu estou colocando aquela mesma fórmula que estava no slide anterior, tá beleza? Certo? Sendo que eu tinha, aqui eu coloquei um número A qualquer, esse A aqui seria o π, beleza? Tranquilo? Tá? E aqui numa base qualquer, tá certo? Eu vou deixar essa demonstração para vocês olharem, vou só passar bem rapidinho, tá? Porque eu quero fazer divisão. Então, olha só, mas vê se tá todo mundo entendendo o teorema. Qual é o teorema? É aquele teorema que eu falei lá no começo da aula, certo? Que porque a gente demonstrou que toda série dessa forma converge para um número real. E essa demonstração é trivial, entre aspas. Agora é a recíproca. Dado um número real, eu quero mostrar que existe uma série dessa forma que converge para ele. Beleza? Lá no slide 1, o maior tinha que ser maior do que 2. A base tem que ser maior do que 2. Está ali, ó. Porque base não pode ser 1, né? Tem que ter pelo menos 2 algarismos, beleza? Então eu quero mostrar que existe então, por isso que eu fiz os exercícios primeiro de fazer a demonstração. Porque a demonstração é como a gente constrói essa série. E a construção da série é assim, beleza? A gente define recursivamente os elementos que vão compor essa série. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tipo assim, então, isso aqui é essa conta que a gente fez. Tranquilo? Cada AM eu vou achar o maior número natural, tal que isso aqui fica menor do que isso aqui, beleza? Certo? Esse aqui são os anteriores. Todo mundo entendeu essa fórmula? A fórmula, você só não pode visualizar a série. Então, esse AM eu vou colocar aqui no lugar da série, na série. A série é isso aqui. O que eu tenho que mostrar? Que essa série aqui, com essa definição de AN, converge para aquele A que eu tomei no início, entendeu? O A é um número qualquer. Que a gente decide. É um número real qualquer, porque o teorema que eu quero demonstrar é assim: dado um número real qualquer, existe uma série daquela forma que converge para aquele número, entendeu? Como é que eu construo essa série? Tomando esses ANs. É como se fosse isso aqui, né? Que é isso aqui. E aí tem 2 mais 4 sobre 10, 4 sobre 10, e aquilo que vai se aproximando lá daquele. No nosso caso era o raio de série. Isso. Então isso aqui é o que a gente fez. Entendeu? Ó, como é que a gente pegou o A1? A gente pegou o A1, o menor número, porque esse A que eu estou pegando no teorema é um número menor do que 1, tranquilo? Sem inteiro. Porque o que importa é a parte não inteira. Entendeu? Então, é como se eu tivesse, porque a parte inteira é fácil, porque a parte inteira eu já sei fazer. Então eu quero mostrar como fazer a parte não inteira. Então, esse A é como se fosse a parte não inteira do número. É como se eu tivesse pegado raiz de 7 e pegado só a parte não inteira, entendeu? Beleza? Então a parte inteira é 0. Beleza? Como é que é o A1? É a menor fração, tal que x sobre beta é menor que aquele número. A maior, não foi isso que eu falei? Desculpa. É a maior fração, tal que é o maior numerador de uma fração com denominador beta que fica menor que aquele número. Beleza? É mesmo que a gente fez aqui. Seja roubando ou não roubando, não importa. Beleza? Aí depois, quem é a 2? Vai ser o beta, beta ao quadrado, tarará. Quem é o AN? É isso aqui. Beleza? X sobre beta elevado a N mais esse negócio todo aqui tem que ficar menor do que A, que são os termos anteriores. Beleza?
Aí qual é a demonstração do teorema? Então, a demonstração do teorema, que eu vou passar para o lado, é o seguinte: é mostrar que essa série, construída dessa forma, converge para A. Beleza? Tranquilo? Aí, basicamente, a demonstração é porque a fórmula fica grande. Mas a demonstração é a definição de máximo. Entendeu? Deixa eu... Aí é para mostrar que esse número fica sempre... Calma. Aí não. Olha só, calma. Esse aqui, ó. Veja bem. Esse número AN aqui, ó. Beleza? Por definição, ele é o máximo disso aqui. Beleza? E ele é um número natural. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Então, se ele é o maior número natural, que fica menor do que esse, menor ou igual que esse somatório aqui, quer dizer que esse somatório aqui está entre ele e ele mais um. Sim, velho. Que foi o que a gente fez aqui também, todo mundo concorda? Sim. Porque a gente foi chutando, dividindo por beta elevado a n, que no nosso caso aqui era 7 ao quadrado, 7 ao cubo, etc. E quando passava, é porque era o número anterior. Beleza? Então, esse somatório aqui todos tem que estar entre a n sobre beta elevado a n e a n mais 1 sobre beta elevado a n. Beleza? Aí fazendo a conta, ó. Então, aqui, o que eu fiz? Eu subtraí esse termo aqui nessa desigualdade. Beleza? Então aqui fica 0. Aqui está ele subtraído, ó, só que eu botei beta elevado a menos n. Beleza? E aqui ele cancelou com esse aqui, estão vendo? Aí ficou 1 sobre beta elevado a n. Agora aqui é só a conta mesmo. Aí já vai acabar. Aí esse aqui juntou no somatório. Oi? Tem que ser letra comentarista. Boa. Aí, bom, aí aqui é só manipulação. E pronto, ó. Eu chego à conclusão que isso aqui, ó, esse cara aqui fica entre 0 e beta elevado a menos n. Como é que eu cheguei nisso aqui, ó? Primeiro, subtraindo esse cara dos três pares da desigualdade. Então aqui ficou 0, aqui está ele, esse cara escrito, e aqui ele cancelou. Aí ficou 1. Fala, Marcelo, beleza? Ah, tá. Beleza, então esse cara aqui fica beta elevado a menos n. Então, isso aqui, ó, esse cara aqui fica entre 0 e beta elevado a menos n. Beta elevado a menos n, quando n tende a infinito, tende a 0. O que é o menos a n? Eu juntei no somatório, que aqui está somando até... Perceberam? Agora sim. Sim. Beleza? Eu incorporei ele no somatório. Beleza? Aí eu botei até o n aqui. Entendeu? Aí todo mundo concorda que isso aqui tende a 0. Isso aqui é beta elevado a menos n. Beta é um número maior ou igual a 2. Então isso tende a 0. Se isso aqui tende a 0, isso aqui que está no meio tende a 0 também. Que era o que eu queria demonstrar. Ó. Isso aqui, que é a série, tende a A. Porque se isso aqui tende a 0, Gil, não é tão sinistro assim. Vendo passo a passo. Olhando no finalzinho, assim, né? Passo a passo eu mostrou. No finalzinho, não. O próximo slide já é a constatação. Aí pronto, eu mostrei que o isso aqui é A. Faltaria essa explicação toda naquele quadradinho. Tende a 0, tende a 0, por isso tende a A. Sim. Pois é. Tem. Tá. Anota aí. Então, agora na volta do intervalo, a gente vai falar sobre isso aí, ó. Um número é racional, C e somente C, ele tem representação finita ou periódica. Será que
Isso. Mas será que isso vale em qualquer base? Spoiler, vale. Então a gente vai mostrar que isso vale em qualquer base. Beleza? Para mostrar que isso vale em qualquer base, a demonstração desse teorema são os processos de conversão, tá? De representação fracionária para decimal e representação decimal para fracionária. Beleza? Sendo que o primeiro não é legal, tá? Porque o primeiro é o algoritmo da divisão. Que é esse que eu quero muito fazer. Tranquilo? Beleza? Então a gente vai entender como funciona o algoritmo da divisão, que é por que ele funciona. A gente divide, pega uma fração, a gente divide o numerador pelo denominador, sai colocando zero do lado do resto. Beleza? E vamos entender o que isso tem a ver com o que ele está falando. Tranquilo? Então, intervalo. Antes que eu esqueça, Fala.